Que ambiente inusitado, hein, Prembaba? Absolutamente inusitado, mas belo, maravilhoso e pertinente. Isso mesmo. Pertinente. Eu tenho já há bastante tempo, e você sabe disso, falado da importância da unificação da arte, da ciência, da espiritualidade, né? Porque são aspectos de uma mesma coisa. E aqui vocês estão conseguindo reunir nesse ambiente esses diferentes elementos da verdade essencial. São esses pontos, né, que reúnem tanto a nós, seres humanos, com esse trabalho magnífico de Leonardo da Vinci, que ele, Prembaba, ele foi uma das figuras mais emblemáticas do Renascimento. Ele tinha essa visão holística de conhecimento que mesclava ciência juntamente com arte. Agora, Prembaba, sobre esse aspecto, né? Mas ele era, antes de tudo, um buscador. Como acredito que 99,9% aqui, que está aqui acompanhando seja, né? Prembaba, a exploração do mundo interior, ele sempre esteve na moda ou surge de tempos em tempos? Arthur, eu sinto que essa sede de si mesmo, a sede da verdade, é intrínseco à alma humana. Toda entidade humana em evolução desse planeta, em algum momento, é tomado por essa sede, por essa vontade de desvendar a si mesmo e, consequentemente, de desvendar os mistérios da vida, da morte, porque todos nós somos constantemente provocados por alguns fenômenos que não temos explicação, do mais simples ao mais complexo. A gente não tem controle, perde o controle dessas situações, Prembaba. Não temos controle. Como há pouco estava falando com uma pessoa que estava me trazendo a dor pela perda do pai, que morreu há poucos dias. E ela estava querendo uma resposta, querendo entender. Um alento. Um alento, mas mais do que um alento, querendo entender o que está se passando com ele. E agora? Onde ele está? Como ele está? Então todos nós somos provocados por esses fenômenos. É alguém que nasce, uma tragédia, ou um fenômeno maravilhoso também, como o voo de um beija-flor, uma chuva que cai. E tudo isso vai nos instigando. Algumas pessoas passam por esses fenômenos sem questionar, passam de uma forma desapercebida, porém algumas começam a querer compreender o porquê. Então, de tempos em tempos, surgem pessoas com essa sede, com essa vontade de entender a mecânica da vida e da morte. Leonardo era um especialista em observar, né? Ele via os movimentos dos pássaros, das ondas, os redemoinhos, e isso Leonardo da Vinci, né, Prembaba? Ele viveu nesse mundo em transformação, né? Nessas mudanças exteriores que a gente vive, sociais, políticas, econômicas, mas especialmente interiores, né? No campo da individualidade. É algo muito semelhante ao que estamos vivendo atualmente, Prembaba? Eu sinto que sim, inclusive por isso mesmo que eu aceitei o convite de estar aqui com vocês, porque tenho colocado um foco da minha atenção no fenômeno da transição que está se dando no mundo nesse momento. E olhando para trás, temos ciência de que já aconteceu, né? Já aconteceu momentos semelhantes de grandes, profundas e significativas transformações. Esses ciclos, eles se repetem. Se repetem. Aconteceu lá também, naquele momento, né? Onde
Leonardo da Vinci estava No período do Renascimento? estava sendo um canal, inclusive, desse renascimento, trazendo ideias incríveis, invenções, estudos, percepções, né? Muito do que ele trouxe foi ignorado naquele momento, naquela época. Fizeram pouco caso, né? A corte fez pouco caso de muitos inventos dele. E até hoje isso nos provoca, até hoje contribui com a nossa vida em sociedade, não é? Então, esse fenômeno de transformação que está se dando em todos os níveis, na economia, na política, na educação, No emocional, na nossa forma de nos relacionarmos, né? Com a chegada da tecnologia nesse grau tão avançado da inteligência artificial, das redes sociais, tudo isso tem provocado uma transformação muito profunda, muito semelhante ao que aconteceu lá na Renascença, sem dúvida. Agora, o que tudo isso tem a ver com o seu novo livro? E Exato. o que significa Parivarta? O que significa esse seu novo livro? Parivarta é uma palavra em sânscrito que significa transformação. Transformação num nível profundo, estrutural. Estamos falando de uma transição planetária. Imagine uma lagarta se transformando numa borboleta. Nós estamos falando de uma transição do medo para a confiança, do ódio para o amor, do egoísmo para o altruísmo. Nesse livro, eu falo desse fenômeno que está se dando no mundo nesse momento. Como nós chegamos até aqui, através das nossas escolhas. E aos trancos e barrancos. Chegamos até aqui, neste cenário, né, onde temos que admitir que não fomos bem-sucedidos em criar paz, em criar união, 8 bilhões de pessoas, né? em criar prosperidade para todos, em criar condições para que haja conforto e felicidade, que haja, no mínimo, paz interior. E agora estamos precisando realmente desconstruir esse mundo que foi criado por nós, através dessas nossas escolhas, para abrir espaço para uma coisa nova. Então, eu tenho dito que existe um denominador comum por trás de todas essas crises que estamos vendo no mundo. O denominador comum é o esquecimento do porquê que nós estamos aqui. Fomos tomados por um esquecimento. Passamos a sonhar um sonho. E essa memória atávica, onde que ela permanece? Sim, essa memória atávica está nos provocando para irmos além deste sonho, onde nos acreditamos ser algo muito diferente daquilo que é a nossa realidade de fato. Então, nesse livro, Parivarta, eu estou falando de como chegamos até aqui, faço um diagnóstico desse momento e aponto caminhos, aponto algumas possíveis soluções para que o nosso barco, a nossa embarcação, sociedade humana, possa encontrar novamente o seu rumo de equilíbrio, de harmonia, de paz, prosperidade, amor, união, porque é um direito legítimo nosso.
todos nós merecemos, e é um direito legítimo ser feliz, ter paz no coração, não ter medo, Arthur. Isso é fundamental. Não ter medo da escassez, não ter medo de perder o seu trabalho, de perder o seu companheiro, de perder sua companheira, de perder a sua segurança. Parece até que eu estou falando de algo fantástico, parece uma quimera. Será possível viver aqui nesse mundo sem medo? Será possível viver sem medo? Eu estou afirmando que é possível viver sem medo. Isso é algo... Não é um miraculo, um milagre isso. Não, isso é algo... Isso é uma condição humana. É uma condição humana, é um direito legítimo, é isso que vem sendo transmitido pelos grandes sábios ao longo das eras. E de todas as nacionalidades em período. De todas as nacionalidades, de todas as diferentes tradições, todas as diferentes religiões, filosofias, eles estão à procura de encontrar essa pedra filosofal, o Santo Graal. O Santo Graal, que é, em resumo, essa paz interior. O elixir da longa vida, essa tranquilidade que existe, né? Essa tranquilidade que vem do conhecimento de si mesmo. Então, esse livro, eu considero que seja um acalanto para todos nós que estamos no meio dessa travessia. Então, eu compreendo que eu fui canal de uma mensagem. Canal, eu sou um mensageiro apenas. Uma mensagem onde eu estou dando um pouco de entendimento, de conforto sobre o fenômeno transição planetária. Prembaba, Da Vinci sabia que um artista dançava de acordo com a valsa. Ou agradava os poderosos, os médicis na época, ou a Igreja Católica, ou a todos. Como você entende uma obra de encomenda, como A Última Ceia, uma das mais replicadas da humanidade, e por que esse tema interessou o mestre Leonardo da Vinci? Por quê? Por que interessou a ele A Última Ceia, essa obra que foi encomendada? Eu sinto que essa imagem, olha ela ali, que temos a imagem, permeado o nosso inconsciente ao longo de tanto tempo, ela diz respeito a uma das passagens mais emblemáticas, mais contundentes, profundas da nossa história. Jesus e seus discípulos, num dos momentos mais delicados e complexos da história de um ser humano divino nesse mundo. Essa imagem fala de tantas coisas ao mesmo tempo. Tantas coisas. Os personagens, né? Cada um tem uma característica única. Única. Cada um carrega uma história, cada um carrega uma jornada tão rica de símbolos, de sentimentos, de emoções. De fracassos também. Fracassos e sucessos. Ninguém fala dos fracassos ao longo da vida. Pois é. Eu tive a oportunidade, recentemente, de oferecer um retiro falando sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a minha perspectiva, a minha leitura. Né? E eu me surpreendi, porque foi algo tão profundo, tão profundo. Você despertou no seu DNA lembranças imemoriais, é isso? Falamos sobre aquele momento, né? Em que alguns, inclusive,
não acreditam que tenha acontecido. Para alguns, Jesus não existiu. Para outros, foi um homem comum. Mas ali eu tive a oportunidade de mergulhar a fundo em alguns textos apócrifos, nos textos de São Tomás, e fomos então nos deparando com uma riqueza imensurável e como que isso provoca a alma humana tão profundamente que é impossível você ser o mesmo depois de se deparar com algo tão profundo. E eu sinto que aconteceu isso com Da Vinci, né? Ao fazer esse mergulho, né? Na psique humana. Na psique humana e na psique deste símbolo da Santa Ceia, eu sinto que ele foi tomado por esse... Encomendado, mas foi tomado. Foi tomado. Foi encomendado, mas ele foi tomado. Por isso que é algo que ficou tão gravado e que vem reverberando ao longo dos séculos. E está aqui hoje, em pleno século XXI, 2023, quantos anos depois? Mas é sim, muito séculos e séculos. Agora, Leonardo da Vinci, né, como nós sabemos, era um sujeito vegetariano, esse gênio vegetariano. Além disso, ele era autodidata, Prembaba. Ele era um cara dedicado aos estudos individuais, lógico que ele tinha os mestres dele, mas ele se dedicava, como você acabou de dizer, que você foi estudar, mesmo você tendo toda essa consciência, um Jivamukta, um liberto em vida, você foi estudar, o autodidatismo é fundamental. É fundamental. Eu sinto que eu cheguei até aqui por conta dessa minha dedicação em querer conhecer essas verdades. E fiz isso de uma forma autodidata, né? Eu comecei muito cedo. Eu tinha cerca de 7 anos de idade quando eu comecei a questionar. Eu perguntava para minha mãe: mãe, quem foi que fez o mundo? Ela: foi Deus. Mas quem que fez Deus? Não pensa nisso que você fica louco. Vai jogar bolinha de gude. Vai jogar bolinha de gude. Eu entendi que esse era o objetivo da minha vida, era desvendar esses mistérios. E comecei essa caminhada de uma forma autodidata, através dos livros, depois, mesmo nas escolas pelas quais eu passei. Terapias holísticas. Sim, passei pelas religiões, algumas delas, depois por algumas escolas iniciáticas, depois por algumas terapias holísticas, sim. Fui estudando a psicologia profunda em diversos níveis, em diversos canais, sempre de uma forma autodidata, até que em dado momento eu entendi que eu precisava de um estudo formal e fui para a faculdade fazer uma formação em psicologia. Mas esse ímpeto de autoestudar é inerente a todo aquele que tem essa sede do desconhecido. Eu nasci com essa sede, eu sei que você também. Eu acho que todos nós, né? Acredito que todos que estão aqui carregam essa sede, essa fome do desconhecido. E é isso que nos move, é isso que nos impulsiona, é isso que nos leva a trilhar os caminhos que trilhamos. Né? Então, eu falo por mim, da minha experiência, né? Mesmo tendo, então, conseguido encontrar respostas para algumas dessas perguntas, através do autoestudo e através do estudo formal também, mas, em dado momento, eu cheguei no fim de linha. Era como se nada do que eu tivesse conquistado de entendimento fosse verdade. Eu fui tomado pela síndrome da hipocrisia. Eu me senti um hipócrita, porque eu estava repetindo coisas que eu via nos livros,
que não era a minha experiência, e entrei numa crise profunda. Passastes por maus bocados. Passei por maus bocados. E como foi essa ressurreição, esse renascimento? Isso já É faz sabido. algumas décadas, né? Eu estava ali com 32 anos aproximadamente, quando entrei no clímax dessa crise existencial, com direito à depressão, síndrome do pânico e pensamentos suicidas. Quem já não passou por isso aqui? Naquele momento, eu achei que a vida não fazia o menor sentido e eu não encontrava ninguém que eu conseguisse confiar para poder receber uma orientação. Eu passei a duvidar de todos, de todos. Tudo isso é uma criação do ego humano, é tudo uma grande viagem, né? E no auge, então, desse desespero, e eu não cheguei no ápice do suicídio porque eu não tinha coragem, eu fui covarde, inclusive, mas eu não tinha o que fazer, me vali de um fio de fé, fiz uma oração, a mais sincera que eu pude. Se existe uma verdade nesse mundo que está além das criações da minha própria mente, por favor, se manifesta, que eu cheguei no fim da linha. Entrei em meditação, tive uma visão de um velho de longas barbas brancas, estava nos Himalaias. Ele falou: venha para Rishikesh. Ele, Maharaj. Eu fui para lá e encontrei com ele. Era Daí dentro você da minha foi visão. literalmente no rolê lá para o Himalaias, chegou em Rishikesh, é isso? Pois é, e falando assim parece algo muito simples, né? É tipo fazer Shazam. Vou lá para o Himalaia, tão fácil, né? Naquele momento nem inglês eu falava. Nem dinheiro para viagem eu tinha. Mas o universo foi cooperando. E tudo foi acontecendo. Fui recebendo todo o apoio, toda a cooperação, as coisas foram acontecendo. E eu cheguei lá. E quando eu bati na porta do quarto daquele ashram, eu vi aquele mesmo velho de longas barbas brancas da minha visão. E ele falou: eu estava te esperando. Naquela época não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada disso. Nunca tinha visto aquele homem, nada. Tinha aqueles telefones indianos STD com um monte de linha que você tem que pegar, que é a maior dificuldade. Então perceba que em determinados momentos da vida acontecem alguns fenômenos. Mas quando está num buraco. Que podemos chamar mágicos, místicos. Não sempre. Não sempre. Não sempre. Mas quando você está nesse momento negro, funciona também. Nesse momento eu estava num buraco, mas já aconteceram momentos mágicos, maravilhosos, quando eu estava também no ápice de uma montanha, prosperando. Porque quando você também acende uma corrente afirmativa, ela também é auto-perpetuadora. Quando as coisas estão dando errado, e vão dando errado, e vão dando errado, e vão dando errado, parece que não tem fim. Mas quando começa a dar certo também, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, também parece que não tem fim. Vai crescendo. Então foram muitos momentos especiais que eu poderia chamar de milagrosos. Então, porque eu me considero um observador dos fenômenos. Leonardo da Vinci. É o ponto. Temos semelhanças, porque nós estamos trazendo aqui um denominador comum, que é essa sede de conhecer, essa sede da revelação, essa sede de desvendar o mistério. Uma ferramenta que te facilitou, que você acabou de dizer, quando você teve essa visualização do Maharaj, você foi meditar. Então a meditação é fundamental. Creio, acredito que Leonardo era um cara que entrava em estados meditativos, trabalhando, fazendo os seus insights. Então a meditação é fundamental, Prembaba. A meditação das ferramentas
de autodesenvolvimento, de autotransformação, a mais poderosa. A mais poderosa. É nuclear. É nuclear. Se você quer se autodesenvolver, se você quer transformar qualquer aspecto que seja na sua vida, se faz necessário aprender a meditar, a se recolher, a ficar a sós consigo mesmo. Sem tagarelice. Aprender a silenciar, aprender a amar o silêncio. Esse é o caminho para essa autotransformação, para o autodesenvolvimento, para a conquista de si mesmo, para aprender a navegar sobre as emoções, aprender a gerenciar emoções, ansiedades, medos, inseguranças, ciúmes, invejas e tudo aquilo que nos desafia e que nos tira o nosso bom humor, que tira a nossa paz, não é? Então você conquista a si mesmo, você aprende a gerenciar essas emoções através da meditação. Prembaba, ao longo dos nossos encontros, como eu havia dito a você, já fizemos diversas entrevistas para revistas, televisão, na Índia, no Kumbh Mela, por 2 vezes estivemos juntos, mas você me disse uma vez, o confronto com a realidade inclui a percepção da vida lá fora e a percepção de si mesmo. O que é esse confronto com a realidade, Prembaba? Que ponto é esse? Ok. Então, essa é uma das ferramentas que eu trago nesse livro Parivarta. Transformação. Que é uma regra básica, fundamental para quem quer conquistar a si mesmo. Quando eu falo conquistar a si mesmo, eu estou falando de autorrealização. Autorrealização. Para se autorrealizar, se faz necessário enfrentar a si mesmo, se faz necessário olhar de frente para si mesmo, conhecer a si mesmo, conhecer aquilo que está impedindo você de chegar aonde você quer chegar. Então, um outro nome para isso é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é a pedra fundamental que sustenta a autotransformação. Estamos aonde nos colocamos. Estamos aonde nos colocamos. Estamos colhendo aquilo que plantamos. Mas, muitas vezes, nós não temos essa disposição para reconhecer que plantamos coisas que não queremos. A gente se auto-sabota, então? Nós nos auto-sabotamos. Isso é matemática psíquica. Um exemplo grande, Leonardo da Vinci, que viveu até os 68 anos de idade, num período que as pessoas não viviam tanto, né? Mas era um verdadeiro alquimista da alma e do espírito. Ele era um cara que lidava com seus fracassos. Ele voltava para projetos que ele havia deixado 25, 30 anos atrás e retornava aos seus ensaios, às suas pesquisas. Os fracassos, a gente tem que trabalhar com eles. Sabe que frente a frente, não pode deixar embaixo do tapete, Prembaba. Porque para pessoas assim, não existem fracassos. Não existem problemas. Existem oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado. Então, se alguma coisa não vai bem, você olha para aquilo de frente e procura aprender com aquilo. Onde foi que eu errei?
O que é que eu posso aprender através disso? Aonde que eu melhoro? Né? Então, são oportunidades, sempre oportunidades. Oportunidades de se conhecer, oportunidades de mergulhar dentro e encontrar aquilo que está faltando para se chegar aonde se quer chegar. E por que, então, devido a isso, por que que a espiritualidade assusta tanto? E para você encontrá-la, você tem que estar perdido? Assusta porque, inevitavelmente, precisamos passar por essa porta estreita do confrontamento da verdade. Você só atinge a paz verdadeira quando você se responsabiliza 100% pelo seu eu inferior, pelas suas imperfeições, pelos seus erros. Quando você descobre que no mais profundo é você que está escolhendo sofrer. Mas e a vaidade permite isso? Então, O essa narcisismo, é a na nossa cultura do narcisismo, em que nós vivemos, que está cada vez mais atenuado. Como é que se trabalha com isso? Por isso que você acabou justamente tocando numa ferida da sociedade humana. Por que a espiritualidade é tão difícil? Por que é tão negada? Por que apavora? Porque nós precisamos ferir a nossa vaidade para poder encarar a realidade. Eu ensino uma oração para aqueles que estão passando por dificuldades, para aqueles que estão em conflito, quer seja numa relação com seu parceiro, ou um problema profissional, não importa a natureza do problema. Eu lhe convido a por um instante se desfazer da ideia que você é uma vítima e de que existem culpados lá fora. Isso é universal, né, Prembaba? Universal. E faça uma oração. Eu quero ver, eu me comprometo a ver a minha responsabilidade nesse conflito. Por mais que fira a minha vaidade, eu quero ver, eu me comprometo a ver. Porque não importa a montanha de defeitos do outro. Se eu estou sofrendo, se eu estou mal, eu quero ver o grão de defeito em mim que está provocando essa perturbação. Então, em dado momento, é muito importante você compreender que você não sobe, você não progride, se não for através da autorresponsabilidade. Essa é uma chave fundamental, a autorresponsabilidade. É uma chave fundamental, fundamental. Por isso que temos adiado essa transição do ódio para o amor, do medo para a confiança. É por isso que estamos ainda na pré-escola da espiritualidade. Porque estamos ainda amadurecendo para poder assumir responsabilidade pelas nossas escolhas. Prembaba, então é isso, a poderosa consciência da insatisfação é a porta de entrada para despertarmos os dons e talentos adormecidos que estão em todos os seres sencientes, não é isso? É isso. Os dons e talentos, que é algo que eu lhe conheço desde sempre, você sempre coloca, vamos despertar os dons e talentos. Que eu pude também explorar de uma forma profunda e ao mesmo tempo simples e direta no meu livro Propósito, A Coragem um clássico, quem somos, né? As insatisfações é a porta de entrada para a autotransformação. Estamos falando de autorresponsabilidade, de enfrentamento de si mesmo. E como que isso começa? Sem projetar para o outro as suas insatisfações também. Começa por aí. Começa por aí. Você tendo coragem de admitir as suas insatisfações. É assim que começa o despertar espiritual. Algumas pessoas acreditam
que o despertar espiritual significa ter experiências místicas. Essas experiências místicas podem fazer parte do processo. Porém, o despertar, a abertura da visão, é quando você toma consciência daquilo na sua vida que não está funcionando. É quando você pode realmente se perguntar: o que é que eu gostaria que fosse diferente na minha vida? Precisa de coragem para isso, Arthur. Não é simples. Você admitir que não está bom, que você não está feliz. Às vezes no seu casamento, você não está feliz no seu trabalho, você não está feliz na sua família. Por quê? Porque isso requer uma reforma íntima. E não é fácil se transformar. Não. Fazer uma faxina interior. Fazer uma faxina interior, mudar hábitos, mudar condicionamentos, se descondicionar. E parar de botar a culpa no outro sempre, né? Parar de botar a culpa no outro é básico. Faz parte desse processo do despertar. Quando você começa a acordar do sonho, onde nesse sonho você geralmente é uma vítima, ou um pesadelo, né? E está procurando sempre um culpado, sempre procurando alguém que nesse seja looping eterno, responsável pelo seu sofrimento. E você começa a perceber: puxa, olha, eu estou aqui porque eu estou me colocando aqui. Então, a questão sou eu mesmo, não é o outro, sou eu. Por mais que o outro, às vezes, esteja errado, por mais que o outro tenha seus defeitos, tenha suas imperfeições, mas como eu acabei de dizer, não importa a montanha de defeitos do outro. Se eu estou perturbado, se eu estou insatisfeito, eu tenho que olhar para o grão de defeito em mim que está abrindo as portas para essa perturbação, para esse sofrimento. Então, é aí que começa, quando você toma consciência das suas insatisfações, e aí então você inicia uma jornada, que é uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de autoinvestigação, que vai provocar uma autotransformação. É fácil? Não. Acho que todos sabem que esse caminho é tortuoso, né, Prembaba? Como é que você deixa, por exemplo, de ser possessivo? Como é que você deixa de ser ciumento? Como é que você deixa de sentir inveja? Como é que você deixa de ser vingativo? É fácil? Qual é a fórmula? A fórmula é essa, é começar esse processo de autoconhecimento para você, inclusive, chegar nas feridas emocionais que você carrega, que acabam, então, gerando esses sentimentos negativos. São maldições que nós mesmos criamos a nós. Fala que o outro que me deu a maldição. A maldição é a gente que cria, então. A gente que cria e que começa, em algum momento na nossa vida, através de choques de desamor, choques de humilhação, de abandono, de exclusão, de rejeição. Começa quando ainda somos crianças. É ali que começa, é ali que abre as feridas emocionais, feridas de injustiça. E a gente vem carregando essas pirâmides ao longo da vida, de criança até na maturidade, adolescência. E elas vão só piorando. Ficando pesadas. Pesadas, porque imagina a criança, ela está brincando livremente, espontaneamente, derruba o vaso. E aí leva uma bronca, às vezes leva uma surra. E ela, mesmo que não tenha cognição para entender, é como se ela pensasse: eu não fiz nada, por que eu apanhei? Tomei esse safanão porque isso é injusto. Então, esses sentimentos de injustiça são como fendas no corpo emocional, abrem feridas. E essas feridas, elas vão infeccionando, elas vão virando pactos de vingança e vão gerando uma série de sentimentos negativos. Você vai se intoxicando dessa negatividade e você cresce fisicamente, intelectualmente, mas emocionalmente carrega essas feridas até que um dia você esteja pronto para curá-las. Ou tem um colapso, porque esse ogro interior
né? Ele tem que virar essa fênix celestial, essa que é o objetivo. E como que começa então esse processo de Como? transformação? Quando você se cansa de sofrer, quando você toma consciência das suas insatisfações e fala, chega, eu não quero mais assim. Então como é que eu saio disso? Vamos atrás das origens, vamos atrás do remédio, vamos atrás da medicina, vamos tratar de curar. E aí começa esse processo de autoconhecimento, de autoinvestigação, que leva na autotransformação e na libertação de todo esse sofrimento que carregamos ao longo de tanto tempo. Brembaba, numa entrevista, você me disse, em tantas que você comentou, algo que tem tudo a ver com o que falamos hoje. A crise é o esquecimento da espiritualidade. Isso tudo. Vivemos em um estado de consciência semelhante ao sonho. Que isso, cada vez a gente afirma mais. O ser humano continua reeditando uma velha história, repetindo esse looping eternamente. Ele acredita ser essa história, alimentada por todos os lados, por todas as fontes. Espiritualidade significa quebrar isso. Quebrar o que exatamente, Brembaba? Significa quebrar essa cadeia de repetições negativas, aonde você, sem querer, se vê caindo no mesmo buraco. Né? Então, conscientemente, todo mundo quer aquilo que é bom, alegre, próspero. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter relações sadias, harmoniosas, todos querem ser felizes, mas sem saber como, você se trai, você diz que quer saúde, você quer emagrecer, você quer ficar bem com seu corpo físico, e aí nesse mesmo dia, uma hora depois, você vai lá e se trai, come tudo que você não pode, e esquece tudo aquilo que você prometeu para você mesmo. Por quê? Existem forças contrárias atuando dentro de você. Duas correntes opostas. Uma corrente consciente, que te leva a querer tudo aquilo que é bom, alegre e próspero, e uma corrente que é majoritariamente inconsciente, que te leva a repetir padrões destrutivos, sem que você possa dominar, né? Então, atente para uma regra, né, desse fenômeno psíquico. Quanto mais conscientemente você busca por algo, não importa o que seja esse algo, dinheiro, amor, não importa. Quanto mais conscientemente você busca por algo, e esse algo parece escapar das suas mãos, parece fugir de você, maior é o seu não inconsciente para isso que conscientemente você tanto deseja. E maior é a sua inabilidade para lidar com esse não interno. Então, espiritualidade é quebrar essa cadeia de repetições destrutivas que acontecem inconscientemente. Mas, Brembaba, isso tudo, esses costumes, hábitos, isso daí foi culturalmente arraigado com os nossos ancestrais. Então, toda essa culpabilidade vem desses comportamentos que a gente aprende na sociedade. Esse é o sonho a qual eu me refiro, a qual todos nós estamos sonhando de alguma maneira. Nós nascemos aqui nesse mundo e já entramos dentro desse sonho. Estamos sonhando um sonho. O que é real? E o que é um sonho? Esse é o enigma. Esse é o enigma da vida, da gente estar desperto em vida, né? Essa é a questão. Você só começa a acordar e justamente a questionar o que é real e o que não é, quando você se dá conta de que não quer mais sofrer. Mas tem que ser de verdadeiro, tem que ser de verdade. Não vale você querer se libertar do sofrimento através do outro, que o outro venha te salvar, que o outro venha te tirar. Não é assim que funciona. Isso ainda é o sonho, ainda é o estado
de adormecimento, ainda é uma herança, né, desses condicionamentos, aonde somos dependentes do outro para tudo, onde somos uma vítima indefesa das influências nefastas do espaço sideral. Oh! Prembaba, falando sobre Leonardo, né? Leonardo, pensar em viver no aqui e agora é uma forma de olhar para o futuro ao imaginar o mundo tal qual sua visão holística. Leonardo antecipou o futuro 500 anos? O que você gostaria que fosse criado ou inventado para podermos ter um mundo melhor, Prembaba? Arthur amado, e meus amados e minhas amadas amigas aqui presentes, olha só, eu estava esses dias refletindo sobre isso, assistindo um seriado de ficção científica que mostra a nossa realidade há 3.000 anos adiante. Eu fiquei, assim, admirado, né, de perceber a criatividade do cineasta e de todos os envolvidos na produção desse seriado, como foram capazes de criar algo tão incrível, né? Daqui a 3.000 anos, tecnologia, algo assim fenomenal, absurdo, e os recursos de efeitos especiais fizeram algo fantástico. Porém, com todo esse avanço tecnológico, os dramas humanos eram os mesmos. As mesmas brigas por ciúmes, as mesmas invejas, as mesmas competições, as mesmas disputas. Ou seja, o ser humano não consegue ser criativo a ponto de visualizar um futuro diferente desse. Tecnologicamente, fantástico. Emocionalmente, consciencialmente, nós não conseguimos nos imaginar diferentes. Então, qual é o meu sonho para daqui a 500 anos? É que consigamos criar uma cultura de paz, de amor, de união, de verdadeira prosperidade. Eu tenho falado de criarmos uma cultura de paz e prosperidade. Só é possível criar uma cultura de paz e prosperidade através do amor. Não existe outra possibilidade. Então, tudo isso que nós acabamos de falar até agora, a respeito de autoconhecimento, de autotransformação, de olhar para as suas insatisfações, etc., nós estamos falando de acordar ou de iluminar o amor puro, o amor incondicional, que é a medicina para todos os males. Isso é fundamental, esse remédio. É a medicina para todos os males, é o amor que cura os nossos sentimentos de injustiça, as nossas mágoas. E você curado, Prembaba, a pessoa curada, isso reverbera em todo o ambiente, em todos os familiares, pessoas desconhecidas. Exatamente. É eletromagnético isso. Começa em casa. Você começa a irradiar para aquelas pessoas que estão próximas. Você começa a se harmonizar com aqueles que estão próximos. Deixa de querer competir, disputar, de querer provar seus pontos de vista. Então você começa a abrir espaço para a harmonia, para o amor, para a união, para a empatia, para se colocar no lugar do outro, reconhecer que o outro às vezes está sofrendo. Tem por que estar sofrendo, está com raiva, tem por que estar com raiva. E você começa a se tornar mais manso. Está com raiva, vai pescar. E deixa de rebater, deixa de se vingar e de nutrir a guerra, de nutrir um princípio, um mandamento que vem norteando a existência humana há tantos milênios, que é o olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente.
que, como disse Mahatma Gandhi, no final acabam todos cegos e banguelas, sempre. Sempre. Né? Então, a única medicina capaz de transformar esse nosso destino de daqui a 3.000 anos estamos lá nos matando de novo, estamos lá no mata-escola de novo, nesse mar de sangue que é a nossa história, é o amor. E esse amor precisa ser acordado dentro de nós. Precisamos nos comprometer com ele. Comprometer em acordar o amor. Eu preciso me comprometer em te amar mais, Arthur. Sabe? Em ser mais seu amigo. É isso Ser aí. mais seu amigo. Mas é isso que a gente E querer quer. o seu bem. Eu quero o seu bem, sabe? Independentemente de qualquer coisa. De alguma rusga que existe. E até mesmo, se eu posso até não estar bem, mas eu quero o seu bem. Está me compreendendo? Eu quero que o outro seja feliz de verdade. Por mais até que eu nem esteja tão feliz assim, mas eu torço por você. Eu chamo isso de amizade. Ser amigo, de verdade. Amigo é aquele que quer ver outro bem, quer ver outro feliz, quer ver outro prosperar. E ele estende a mão para o outro mesmo, ele torce para o outro de verdade mesmo. É verdadeiro. Nós precisamos disso. Então, no Cumbamela, que a gente vê aquelas comunidades, aqueles sadhus, Nagababa, Junácara, Goraknaths, todas aquelas ácaras, organizações que nós andamos por lá, a gente percebe uma festa que reúne de 70 a 90 milhões de pessoas, que o todo é maior que a soma das partes, né, Prembaba? Isso a gente constata. E não existe violência. 70 a 90 milhões de pessoas. O que é isso? Ele está falando do maior festival de espiritualidade, de religiosidade que existe no planeta Terra, que acontece na Índia. A cada 12 anos, esse grande festival, chamado Maha Kumbhamela, é um encontro, um festival de diferentes fés que se unem, e nesse grande, que acontece a cada 12 anos, chega a se reunir 90, 100 milhões de pessoas. E todos em paz e harmonia. É algo assim tão maravilhoso. Cara, é tanta alegria, é tanto entusiasmo, é tanto contentamento, né, que ele está aqui já, né, com vontade de ir para o próximo. O próximo é em 2025, que vai ser lá em Prayag, aonde que nós já estivemos, em Haridwar, em Prayag, e é realmente um fenômeno. Você vê aquelas pessoas de diversas crenças, né, Prembaba? Que você é um conhecedor profundo, sabe, Vaishnavas, Shaivas se reunindo, se compartilhando o banho sagrado, né? Exato. Porque esse festival se dá em torno de um rio, que é considerado sagrado, né? Então, acredita-se que em determinadas datas, devido a posicionamentos astrológicos específicos, a graça divina potencializa o poder curador dessas águas. Então as pessoas vão lá se banhar para soltar as coisas ruins, soltar o que chamam-se de maus karmas. Bad karma. Ou seja, mau karma. Karma é o resultado de ações equivocadas. Você vai lá soltar seus equívocos, vai soltar seu passado. E a ideia é você sair de lá novo, renascido. Prembaba, vocês me desculpem, mas a gente vai ter que finalizar. Mas, por fim, qual é a chave para atravessar períodos de adversidades como o Parivartan? Pois é, esta é realmente uma excelente pergunta. Como atravessar momentos como esses, e mais especificamente como esse atual ciclo do tempo, que chamamos em nossa tradição de Parivartan, essa grande transição
onde parece, né, que estamos dentro de uma máquina de lavar que entrou na fase de centrifugação, né? Alguns conseguem passar mais tranquilamente, e quem passa mais tranquilamente é porque normalmente está amortecido, porque, né, de alguma forma não está sentindo muito, não está se permitindo sentir, porque quem sente, e quanto maior a sensitividade, quanto maior a sensibilidade, está vendo, está percebendo que tem algo acontecendo, tem um fenômeno se dando, tem um processo de desconstrução, e às vezes você procura se agarrar em alguma coisa e não consegue achar, não consegue encontrar nada para se agarrar, porque está tudo virando pó, não é? E se segurar aonde? Onde? Aonde? Você vai segurar na fé no amor. Na fé que existe esse amor. E você vai buscar esse amor dentro de você. Esse amor é Deus. Na minha visão, Deus é amor. Amor é Deus. Amizade é Deus E e amor. você deve perseguir a alegria e a gratidão dentro de você, para você chegar nesse amor. Então, uma dica, um conselho. Ao acordar de manhã, lembre-se de agradecer. Agradecer pelo ar que você respira. Agradecer pelo sorriso das crianças. Agradecer o sol que te ilumina, o vento, a chuva, o alimento. Agradecer por estar encarnado aqui nesse momento, tendo a chance de aprender, tendo a chance de evoluir. Nesse precioso corpo humano. Nesse precioso corpo humano. Agradecer, inclusive, esse precioso corpo humano, que muitas vezes nos esquecemos. Sim! Esse nosso tão fantástico veículo. É um fantástico veículo que nos possibilita viver todas essas experiências incríveis de tristeza, de alegria, de encontros e desencontros. Tudo isso faz parte dessa rica jornada de aprendizagem, de autoconhecimento. Todo mundo em silêncio. Palavras de Prembaba. Muitíssimo obrigado. Amor, luz, respirar e gratidão, Babaji. É um grande prazer, né, estar aqui com vocês nessa rica experiência. Eu agradeço o convite, agradeço a você, Arthur, agradeço a Mari, Horácio, todos vocês que estão à frente desse tão maravilhoso evento, que siga iluminando a mente e o coração de muitos. Até um próximo encontro.